Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa devocional de número 32. Hoje nós vamos ler Romanos 7, do 13 ao 25. Vamos à leitura do texto, então. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Então, esse é o texto de hoje, né? Então, esses versos, né, fala de um judeu confessando, né, na sua conversão, né? Então, seria como um título, né, Confissões de um judeu, né, em sua conversão. Então, alguns pontos precisam ser esclarecidos aqui. Às vezes a gente tem a mania de usar essa passagem bíblica para falar que a gente vive fazendo o que a gente não quer fazer, mas o mal que a gente não quer fazer é o que a gente faz. E esse estudo vai esclarecer que essa aplicação ela é equivocada para esse texto. Por quê? Porque esse texto não está falando de uma perspectiva de uma vida cristã, uma vida de quem é crente, mas da vida daquele que está convertendo, né? Desse judeu que conhece a lei e está convertendo. Então, não é a experiência de um crente, não é. E sim desse judeu, né? Que está percebendo a sua condição, né? Ou seja, no momento de conversão. Então, a gente não pode achar que aqui Paulo, novamente, apesar de usar aquela retórica na qual ele fala na primeira pessoa do singular, você não deve interpretar esta passagem como
Paulo falando de si mesmo. Por quê? Paulo, ele já não vive essa vida. Ele já foi convertido, né? Tá falando de uma pessoa que não é convertida, mas que está se convertendo. Então, você não pode aplicar o que está sendo dito aqui para a sua vida, porque você já é cristão, você já se converteu. Se é esse o seu caso, né? Se você ainda não se converteu, você analisa da ótica em que o texto está querendo dizer. Cristão ou não, Paulo está falando como um judeu que está se convertendo. Não é o que está acontecendo com Paulo ali, né? E o texto no decorrer dele vai ser mais claro para nós essa percepção, né? Então, como a leitura é um pouco mais longa, nós vamos já para o texto. Bom, no verso 13, nós vemos aqui, iniciando, né, uma segunda pergunta, né? Como a gente viu no último estudo também, se a lei era pecado, aqui começa: acaso o bom, que é a lei, se me tornou em morte? Aí Paulo está esclarecendo de modo nenhum. Então, o 13: acaso o bom se me tornou morte? De modo nenhum, pelo contrário, pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então, a lei, né, que é o bom, o que é bom, ela não se tornou morte. É uma afirmativa de Paulo. Na verdade, ela vai mostrar aqui, ele vai explicar isso melhor. Primeiro, lembra, Paulo explica de maneira abrangente e depois ele vai afunilando a sua resposta. O que é mal é o pecado. Para mostrar a sua malignidade, ele usa a lei, que é boa, para trazer a morte, mostrando sua força. Isso é um pouco do que a gente viu no último estudo. E a partir daí, Paulo, para exemplificar isso, ele vai mostrar aqui 7 confissões, né? Vamos acompanhar. No verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Essa primeira confissão está dizendo que o judeu sabia que a lei é espiritual. Ele sabe disso, né? Que é algo divino, algo que vem de Deus. O problema é que ele descobre nessa espiritualidade da lei duas coisas sobre si mesmo, que ele é carnal e que ele é escravo do pecado. Então, essa primeira confissão a lei espiritual. Diante disso, eu vejo que eu sou carnal, é contrário, né, à lei que é espiritual. E o outro ponto é que é vendido como escravo. Então, assim, eu pertenço ao pecado, né, como escravo dele. Aí no 15 tem uma segunda confissão, que está dizendo assim: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Então aqui nessa segunda confissão, ele vai dizer assim, sobre a incompreensão, pois ainda conhecendo o que era certo, na sua mente ele sabe o que é certo, né? O que é justo, o que é correto, contudo faz o que ele vê como errado. Então, assim, mentalmente, os judeus, ele condenava o que os pagãos faziam, né? A vida imoral, né? O adultério, o roubo. Porém, o judeu fazia as mesmas coisas. Então, assim, com a mente, ele aprovava o que a lei fala, mas nas suas atitudes, ele faz o que é errado. E no 16, complementando aí, né? O 16 vai complementar essa confissão, que ele vai falar: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, assim, é o que ele não quer, porque ele sabe que a lei não diz para fazer aquilo. Ele aqui reconhece que não há bem... Então aqui ele não faz o que ele aprova, né? Porque ele concorda com a lei, né? Então, mas ele acaba fazendo o que é injusto, o que ele mesmo não aprova. Então, essa segunda confissão mostra isso, né? Que ele não compreende, mas o que ele percebe é que aquilo que ele não aprova é o que ele faz, né? E aí o 17 tem a terceira confissão. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, ele está dizendo o seguinte, que não é
uma vontade livre dele que ele peca, né? Mas o que acontece? Ele é impelido, porque é escravo, né? A fazer o que o seu senhor manda, ainda que ele pense diferente, né? E aí o 18, ele vai complementar essa confissão falando, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas, porém, não efetuá-lo. Então, quer dizer assim, mentalmente, né, intelectualmente, vamos dizer assim, ele reconhece, ele sabe, né, o que ele deve fazer, né? Todavia, ele não consegue fazer, né? Ainda que ele quisesse, não é o caso, tá? Aqui não é porque ele quer, ele tem o desejo de fazer o bem. Na verdade, assim, esse desejo de fazer o bem, ele já está afetado também por sua escravidão ao pecado. Mas ainda que ele quisesse fazer, o fazer em si, ele não faz, ele não consegue realizar. E aí a quarta confissão tá no verso 19, que diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, aqui no 19, ele fala o seguinte: pois não fazer o bem que deseja, mas o mal que não quer. O que acaba fazendo. A sua vontade está impotente para fazer o que ele sabe que é certo. Então não é uma questão de saber o que é certo, não é uma questão de concordar com o que é certo. O fato é que fazê-lo não é uma realidade para ele, né? E o 20 ele vai complementar, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço. Então ele quer dizer assim, a minha vontade está afetada, então não sou eu, né, quem está fazendo, né? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Por quê? Ele está dizendo que o pecado que habita nele é quem está regendo as ações em cima dessa vontade. Então não é uma vontade livre, não é. Ela é afetada pelo pecado. Então já não é ele sozinho, não. É o que há nele que o leva a pecar, tá? E vem a confissão, a quinta confissão, que está no verso 21, que diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, o que ele quer dizer com isso? Paulo chega à conclusão de que o conhecimento, né, de que o mal reside nele e não permite que ele obedeça a Deus. Então, ele está confessando ali que a lei, ela mostra o mal habitando nele, né? Então, é importante nós atentarmos a isso, porque nós estamos vendo uma série de afirmativas mostrando que não há uma vontade livre, né? Ali há uma vontade dependente daquilo que habita em si. E nesse caso, nós estamos falando do pecado, desse mal. A lei só está mostrando quão mal ele é, né? E a sexta confissão está no 22 e no 23. Eu vou ler eles na sequência. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O que Paulo quer dizer com tudo isso? O que ele está falando aqui nesta sexta confissão é que no tocante ao interior dele, ele conhece a lei, ele aprova a lei, ele vê a lei como correta. Mas o que acontece? Aqui nesse ponto, né, nós vamos lembrar lá de Romanos 2, quando Paulo fala dessa relação da lei para com os judeus. E aqui no capítulo 2, no verso 17, Paulo diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeus e repousas na lei, ou seja, descansa na lei, te glorias na lei, que conheces
a sua vontade e aprova suas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cego, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a sua forma de sabedoria e da verdade. Então, aqui ele está afirmando essa relação que o judeu tem de aprovação para com a lei, né? Então, se no tocante do interior judeu, né, ele concorda com a lei, né? Ele aprova essa lei, ele não está falando do judeu convertido, ele está falando de Israel, né? Mesmo tendo a lei, conhecendo a lei, aprovando a lei, discriminando, né? Aí a gente vai lembrar também da oração, né? A oração, deixa eu lembrar aqui, do fariseu e do publicano, na qual o fariseu ele batia ele no peito, falou: eu cumpro a lei, eu tô correto, Deus, eu te agradeço porque eu não nasci publicano igual esse daí do meu lado. E o publicano disse: Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, desse homem miserável que eu sou, Deus tem compaixão de mim. Então, é disso que Paulo está falando, ambos conhecem a lei. E o fariseu diante da lei, né, o fariseu não convertido, ele se sentia moralmente ok com a lei, né? Todavia, o publicano, ele via o seu problema diante de Deus pelo que a lei lhe revelava. Então, são posturas diferentes, né, entre o publicano e o judeu. Aqui, nós precisamos entender que ele está se referindo ao judeu Israel, né? Não um judeu convertido, que aí ele entende que no seu interior há uma guerra. Aqui eu quero abrir outro parênteses para falar que na vida do cristão também não há guerra, mas não está falando de um conflito, né? Paulo aqui não está falando de um conflito, aqui está falando de uma derrota, uma vida em que não consegue fazer o que é correto e que só faz aquilo que é errado, que não consegue fazer nada diferente. E essa não é a vida que nós aprendemos aqui em Romanos 6, Romanos 5, que nós somos livres do pecado, viver essa liberdade do domínio do pecado. Então ele está falando de alguém não convertido, fica claro. E aí nós vamos para a nossa sétima confissão, os versos 24 e 25. Essa sétima confissão que diz assim, deixa eu voltar aqui pro Romanos 7, que está falando o seguinte, 24. Desaventurado homem que sou, ou em algumas traduções está miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, o que ele quer dizer aqui com isso? Primeiro, vem um grito de reconhecimento com esse conjunto de confissões que, sétima confissão, Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, nesse ponto de desespero, é que uma pessoa se converte, né? Ela percebe que em si mesmo não é capaz de se justificar, né? E aí esse início do 25 é como se fosse um sussurro de Paulo, do que ele vai falar no capítulo 8, né? Jesus Cristo, né? De modo que com a mente, com a nossa vontade, né, somos... Tive interrupção aqui rapidinho. Bom, mas aí com a sua vontade, né, você não consegue, né? A gente não é capaz de nos salvar, de nos justificar por causa da escravidão do pecado. E isso eu tô falando de alguém que não é convertido, vamos lembrar disso, né? Então, como nós podemos concluir isso aqui? Com quais aplicações? Primeiro,
Não tem como dizer que alguém é convertido chegando a Deus com arrogância, exigindo coisas de Deus, né? Tipo, Deus, me restitui, eu quero o que é meu, eu decreto isso, eu determino a vitória, sabe? Ou qualquer coisa desse tipo. Percebe que isso é incompatível ao que está sendo descrito aqui, né? A esse grito de que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É nessa situação em que Deus vem ao nosso socorro. E nós não estamos falando aqui de doença, nós não estamos falando aqui de uma vida financeira complicada, difícil, de pobreza financeira. Deus vem ao nosso socorro para libertar o nosso corpo, ou seja, o nosso ser, quem somos, do nosso homem interior, da morte, da escravidão do pecado. E toda vitória é relacionado a isso. Para alguns cristãos, eles podem sim ter vidas financeiras bem-sucedidas, né? Para outros cristãos, é uma vida plena de saúde. Todavia, outros vão ser muito pobres, ter escassez de coisas materiais, sabe? Muitos vão adoecer, sofrer com dores. O próprio Paulo passou pelo espinho na carne, né? Insistiu com Deus para retirar e Deus não quis retirar, né? Então, assim, o que nós vemos com isso? É nesse nível de desespero que o ser humano se apresenta diante de Deus quando enxerga a sua situação de pecado e condenação. É assim, o Senhor não devia me dar nada, o Senhor nem precisava me aceitar, na verdade é misericórdia, né? Essa passagem mostra a malignidade do pecado, o estrago que o pecado faz na vida do homem, né? Uma pessoa ímpia pode reconhecer intelectualmente a lei de Deus e concordar. Nós conhecemos pessoas que procuram fazer o bem, agir corretamente, eticamente, moralmente alinhado, né, com valores familiares e tudo mais. O problema é que nenhuma dessas coisas vai mudar quem ele é, né? O seu desejo, o seu querer, não muda o fato dele olhar para a mulher do próximo e cobiçar, não muda o fato, né, de algum momento ele ter inveja, né, dele ter ganância. Isso não muda por causa dessa escravidão. Como falar de livre-arbítrio depois desse capítulo 7? Como nós podemos falar de livre-arbítrio nessa circunstância? Onde o mal impede essa pessoa sem Cristo de fazer até aquilo que ele concorda que é certo, né? A lei de Deus é para levar o homem para esse momento de desespero, de reconhecer a sua situação terrível, né? E somente Cristo, somente a intervenção de Deus pode mudar o nosso processo de morte, pode nos livrar desse corpo de morte, né? E o único meio que isso é possível de ser feito é através de Cristo. Por isso que Paulo já dá glória a Deus aqui. Porque agora ele vai falar no capítulo 8 o que é viver no Espírito, né? Então nós vamos entender melhor o que é essa vida com Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus, porque Paulo não está falando de si mesmo, mas está falando de todos nós quanto não convertidos. E essa é a nossa situação às portas da conversão. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque a nossa situação sem ti é terrível, é devastadora, é de morte. Mas, ó Deus, a tua graça nos alcança, nos liberta, nos tira desse corpo de morte. Ó Deus, nos traz a liberdade e somos gratos por isso, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar com essa passagem a viver uma vida reconhecendo o nosso pecado e sendo muito gratos, ó Deus, ao seu Filho Jesus, que morreu por nós e nos justificou. No nome de Jesus, muito obrigada. Amém.